Fala aí, colorados e coloradas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá, que saiu nosso adversário na oitava de final da Copa do Brasil. Pedreira, o bagulho ficou louco pro nosso lado. E tem duas maneiras da gente ver isso daí, vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre a não convocação do Borré e do Carboneiro para a Copa do Mundo, o que isso pode impactar o Inter a partir de agora. Mas antes disso, você já sabe, se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, aquela história. Canal de torcedor para torcedor, de colorado para colorado. Se você é torcedor de outros times também, você é muito bem-vindo aqui. Vamos fazer aquela resenha bacana, trocar aquela ideia legal, sem ofensa, sem, sabe? Vamos manter o nível aí, manter o nível é sempre bom, tá bom? Vamos lá então, galera, que a parada ficou sinistra pro nosso lado, pois nós iremos enfrentar o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. É um dos adversários que mais nos trazem más lembranças, né? Afinal, quanta coisa envolvendo Corinthians e escândalo de arbitragem a gente tem na memória, não é mesmo? Bom, primeiro jogo aqui no Beira-Rio, né? Mando de campo do Internacional. Segundo jogo em São Paulo. Vamos decidir fora de casa. Como eu disse, existem duas formas da gente ver essa situação. Existe a maneira positiva, pois o Internacional costuma se dar melhor contra times grandes, e existe a maneira negativa de dizer, puta que pariu, que azar o nosso de pegar um time grande. Afinal, nosso co-irmão pegou o Mirassol, que está envolvido com a Copa do Brasil, ou melhor, com a Libertadores da América, e possivelmente vai até com time reserva contra o nosso co-irmão. Paciência, né? Nós nunca tivemos muita sorte, na verdade, em sorteio de Copa do Brasil e Libertadores, e não seria agora. Vamos ver como é que ficaram todos os confrontos aqui, ó. Ficou da seguinte forma: Clássico Carioca, Fluminense e Vasco da Gama. Depois nós, né, Corinthians Internacional, Grêmio e Mirassol, Vitória da Bahia e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Remo. Aqui já indica que vai ter um time fraco na próxima fase, né? Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Outro time que dá muita sorte em sorteio é o Palmeiras. Ele teria dado mais sorte se tivesse pego o Remo, né? Mas ainda assim pegou um time de Série B nesse confronto, né? Bom, galera, então é isso aí. Agora é focar, imaginar que o Inter talvez consiga trazer algum reforço na janela de meio de ano, né? E esperar que alguma coisa boa aconteça, né? Nós vencemos o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro já jogando fora da Arena Corinthians, né? Conseguimos lá jogar naquele estilo, foi quando o Pesolano achou o seu estilo de jogo, ou melhor, o estilo de jogo que funciona melhor com as características dos jogadores do Inter, que foi de esperar e sair em contra-ataques rápidos. Vamos ver o que o Pesolano consegue armar aí nessa pausa para a Copa do Mundo, né? São mais de 40 dias, dá para treinar bastante, dá para dar um jeito nesse time. Talvez nós tenhamos alguma chegada aí, a janela já estará aberta, mas é o Inter, né? Então não dá para esperar muita coisa também. Mas vamos para dentro, vamos para cima, medo e dinheiro nunca tivemos e não vai ser agora também, né? Temos totais condições de nos classificarmos em cima do Corinthians. Esperamos que tudo se resolva dentro das quatro linhas sem asteriscos, né? Se é que isso é possível. Agora a gente tem uma preocupação grande, pois dois dos nossos principais atacantes, o Carboneiro e o Rafael Borré, a gente não sabe como que eles vão chegar nesse confronto da Copa do Brasil, pois os dois não foram convocados para a Copa do Mundo. Em especial o Borré, ele foi convocado para todas, ele foi chamado em todas as convocações e justamente na que valia ele não foi. Por mais que o Borré esteja num momento ruim, né, muitos jogos ele foi convocado para a seleção colombiana, mas não sequer entrou em campo. Sei lá, né, chato, né, você faz parte de todo o processo e quando chega na hora boa, na hora da picanha, acontece isso. Ficou de fora. O Carboneiro já manifestou através de pequenos gestos que não ficou nada satisfeito com a situação, de que ele estava esperando muito por essa convocação. Ele foi lá e tirou os destaques do seu Instagram que envolviam a seleção colombiana. O Borré já se manifestou também, disse que será mais um colombiano torcendo pela seleção dele, do país deles e blá 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 blá. Agora, se esses dois, em especial o Carboneiro, ou melhor, em especial o Borré, que já não vem fazendo grande coisa, ficar deprimido, esquece, irmão, aí não vai ter o que fazer. E o Carboneiro, ele pode ir para Carbolândia, né? Aquele lugar onde de vez em quando ele entra, que ninguém sabe onde ele tá, com a cabeça, o que ele tá fazendo. Então se tornaram duas grandes interrogações
pro Inter. O ideal seria o Inter conseguir já vender pelo menos o Borré, né? Já que o Borré não deu certo, né, gente? Acontece, às vezes você contrata bons jogadores e eles acabam não dando certo, e o Borré é um bom exemplo disso daí. O Carboneiro tem os lampejos dele, mas quando ele tem os lampejos, ele se torna um jogador muito importante pro Inter, então é um jogador que a gente tem que ver ainda, tá? Ter um pouco mais de calma, tomara que ele, ao invés de ficar deprimido, entre naquela questão assim, não, vou provar que eu tinha condição de estar lá, vou provar que ele errou nessa convocação, ir para cima, fazer bons jogos e mostrar que o técnico da seleção colombiana estava errado. Tudo pode acontecer a partir de agora, não é mesmo? Então é isso. Carboneiro, Borré, fora da seleção colombiana na Copa do Mundo. A gente esperava inclusive que o Borré pudesse se valorizar, né? Se bem que se ele não vinha jogando, possivelmente ele iria e nem sequer entrasse em campo também, mas ele ia dar um passeio lá, ia viver esse ambiente de Copa do Mundo. Para o jogador é sempre muito importante, mas não será dessa vez, quem sabe da próxima, né, Borré? Mas para isso você vai ter que jogar, coisa que você não está fazendo. Se você estivesse fazendo gols, e o técnico da seleção colombiana deixou isso muito claro na entrevista coletiva dele, que ele valoriza muito o momento. Se fosse o Borré do início do ano, que estava fazendo gols no Campeonato Gaúcho, fez aquele bonito gol contra o Flamengo, talvez ele estivesse na Copa, mas como ele entrou num declínio absurdo, aí realmente, né, se a gente não quer ir no Inter, quem dirá o técnico da seleção colombiana, não é mesmo? E você, o que você achou disso tudo? Preciso do teu comentário. Acha que o Inter tem condição de passar pelo Corinthians ou paramos por aqui e vamos focar nos 45 pontos? Deixa aí teu comentário, quero saber a tua opinião. O que você acha que vai acontecer com o Borré e o Carboneiro? Eles vão se motivar ou eles vão se jogar na lona e esse ano para eles já acabou? Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. Fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.